E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal Tática Concurso. Chegamos na nossa aula 05 sobre o Estatuto do Regime Jurídico dos Servidores de Londrina. E hoje, o nosso alvo é um tema central, um dos mais explorados pela banca Copps-UEL: direitos e vantagens. Dentro desse universo todo, a gente vai focar num processo que, olha, é decisivo na carreira de todo servidor: a avaliação de desempenho. Bora mergulhar nos detalhes que garantem a aprovação? Vamos com tudo! Olha, a nossa abordagem aqui é tática, é cirúrgica. Não dá para perder tempo com o que não cai, né? Então, o foco é total nos tópicos que mais aparecem, nas pegadinhas clássicas que a banca adora colocar e naqueles detalhes que separam quem passa de quem fica pelo caminho. O objetivo aqui é um só: gabaritar cada questão sobre esse assunto. Ok, esse aqui é o nosso plano de voo. Primeiro a gente vai entender o cenário de direitos e vantagens. Depois, vamos desvendar como funciona a avaliação de desempenho. Aí vem o ponto alto da nossa aula: as exceções, detalhando quem fica totalmente de fora e aqueles casos bem especiais que recebem uma pontuação. Para fechar, a gente amarra tudo com um mapa mental e parte para a missão final, que é a aprovação. Vamos começar? Então, começando oficialmente a nossa primeira parte. O tema direitos e vantagens é gigante, mas tem um mecanismo que é tipo a espinha dorsal para um monte de benefícios, como a progressão na carreira, a tal da avaliação de desempenho. É por isso que a banca bate tanto nessa tecla. Entender quem participa e, principalmente, quem não participa é a chave do sucesso na prova. Vamos direto ao que interessa. A avaliação funcional de desempenho não é só um papel, uma burocracia, não. Ela é o instrumento que mede a performance do servidor e que destrava os avanços na carreira. É por isso que as questões de prova se escondem justamente nos detalhes do regulamento dela, aqueles que muita gente acaba deixando passar. Então, segundo o Decreto número 22 de 2019, a avaliação funcional de desempenho é um processo obrigatório. Mas obrigatório para quem? Para os servidores estáveis. E só para lembrar, servidor estável é aquele que já passou pelo estágio probatório de 3 anos, foi aprovado e garantiu a estabilidade no cargo. Portanto, essa avaliação anual funciona como um termômetro da performance de quem já é de carreira. E como é que isso acontece durante o ano? Bom, o artigo 3º do decreto desenha um cronograma bem claro. O processo todo começa ali entre fevereiro e abril, com a eleição da comissão e a negociação das metas entre a chefia e o servidor. Aí, de fevereiro até setembro, rola o acompanhamento do dia a dia, o trabalho mesmo. E lá em outubro, a comissão se junta para dar a nota final. É um ciclo bem definido. Agora presta atenção, porque aqui está o pulo do gato. A banca Copps-UEL, ela raramente vai cobrar só as fases do processo. Sabe, o ouro de verdade, a informação que vale aqueles pontos preciosos, está em saber quem são as exceções. Quem é que, por lei, fica de fora dessa avaliação. É isso que a gente vai dominar a partir de agora. Chegamos no coração da nossa aula. O artigo 4º do Decreto 22 de 2019 é a nossa lista de ouro. É ele que detalha um por um quais servidores efetivos não vão ser submetidos à avaliação. Memorizar e, mais importante ainda, entender a lógica por trás de cada um desses itens é o que vai colocar quem estuda na frente da concorrência. Vamos analisar essa lista com calma. Primeiro, servidor em estágio probatório. Faz todo sentido, né? Ele já passa por uma avaliação super específica e rigorosa, então não entra nesse sistema aqui. A dica tática é que as provas adoram misturar as regras, tentando aplicar conceitos de estáveis nos probatórios. Segundo, quem for nomeado para cargo em comissão também fica de fora. Mas cuidado para não confundir com outra situação de comissionado que a gente vai ver logo mais. Depois temos uma série de licenças, para estudo, mandato eletivo, atividade política, interesses particulares e doença em familiar. A lógica da licença para interesse particular é simples: se não tem salário, não tem avaliação de desempenho. Cada um desses casos é uma isenção clara, tem que memorizar. Agora, alerta máximo aqui. Essa é uma pegadinha clássica da banca. O artigo 4º, inciso 5, diz que o servidor que é requisitado para trabalhar fora de Londrina, seja em outro município, no estado, na União, esse servidor não é avaliado. Porém, o parágrafo 1º do mesmo artigo diz que se o servidor for requisitado para atuar em outro órgão dentro do próprio município de Londrina, aí ele é avaliado normalmente. Tá vendo o perigo? A banca troca um dentro por fora na questão e já era. Tem que ficar muito ligado nessa distinção. Beleza, agora vamos para o próximo nível de detalhe. A gente já viu quem está totalmente fora da avaliação. Agora, vamos analisar os casos especiais que estão lá no parágrafo 2º do artigo 4º. São situações em que o servidor também não passa pelo processo de avaliação, mas, e aqui está o detalhe crucial, ele recebe a pontuação mínima de 56 pontos. É uma nuance que, na prova, faz toda a diferença.
Vamos deixar essa diferença bem clara para não ter erro. De um lado, as situações do caput do artigo 4º. O servidor simplesmente não é avaliado e não recebe ponto nenhum naquele ano, 0. Do outro lado, as situações do parágrafo 2º. O servidor também não é avaliado, mas tem 56 pontos atribuídos a ele. E qual é o gatilho para isso acontecer? O afastamento, seja por uma única licença ou pela soma de várias, tem que ser superior a 50% do período de avaliação. Essa regra dos 50% é fundamental. E quais são essas situações que garantem a pontuação mínima se o afastamento passar de 50%? A lista do parágrafo 2º inclui quem está no exercício de um cargo comissionado dentro do próprio município, quem está de licença premium, as licenças de proteção como maternidade, paternidade e adoção, licença para cuidar da própria saúde ou por acidente de serviço e a licença para serviço militar. Lembre-se sempre da condição, o tempo total fora tem que ser maior que metade do período avaliatório. E para fechar com chave de ouro, a exceção da exceção, a pegadinha final que a banca pode usar. E se o afastamento que passou dos 50% do período for só por causa de faltas injustificadas? O parágrafo 4º do artigo 4º é direto e reto. Nesse caso, o servidor não será avaliado e também não recebe a pontuação mínima. Fica com 0. É uma consequência direta da ausência sem justificativa. Essa informação é crucial. É muito detalhe, eu sei. Mas agora é a hora de organizar tudo isso de um jeito que a informação grude na mente e não escape na hora da prova. Vamos montar um mapa mental para visualizar a lógica completa do artigo 4º. Olha só como tudo se encaixa. No centro, a regra geral. A avaliação de desempenho é obrigatória para servidores estáveis. Daí saem 3 caminhos. O primeiro é o das exceções totais, do artigo 4º. São os servidores que ficam de fora, sem ponto nenhum. O segundo caminho é o dos casos especiais, do parágrafo 2º. Aqueles que não são avaliados, mas ganham a pontuação mínima se o afastamento passar de 50%. E por fim, o terceiro caminho, que é um alerta de perigo, a exceção da exceção do parágrafo 4º. Faltas injustificadas acima de 50%, resultado, 0 pontos, sem avaliação e sem pontuação mínima. Visualizar essa estrutura ajuda a fixar o conteúdo para valer. E agora, o checklist final, a revisão tática. Primeiro, saiba diferenciar não ser avaliado que dá 0 pontos de receber pontuação mínima. São coisas diferentes. Segundo, a regra dos 50% é o que decide se os casos especiais vão ter a pontuação mínima ou não. Terceiro, muito cuidado com a dupla face do cargo em comissão. A nomeação isenta totalmente. Já o exercício do cargo por mais de 50% do tempo garante a pontuação mínima. E quarto, faltas injustificadas por mais da metade do período é o pior cenário, resulta em 0 benefício. Anotou tudo? Isso é essencial para a prova. Chegamos ao final da nossa análise tática. O que a gente fez aqui foi mais do que só estudar a lei, foi destrinchar os detalhes que constroem um resultado de aprovação. Cada artigo, cada parágrafo, cada pegadinha que dominamos é um passo firme em direção ao nosso grande objetivo. É importante lembrar sempre disso. A aprovação não acontece por sorte. Ela é construída, sabe? Tijolo por tijolo, com dedicação em cada detalhe, em cada artigo da lei. O esforço de hoje é o que garante o nome na lista de aprovados amanhã. O caminho é esse, não tem atalho. Curtiu essa aula tática? Deixe o seu like Taticor, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber mais aulas, compartilhe com aquele amigo ou amiga que está focado ou focada nos estudos, envie este vídeo para ele agora. Juntos somos mais fortes. Até a próxima aula 06 e bons estudos!